O alimento é motivo de festa em qualquer cultura. Não existe festa sem comida, sem bebida. Eu acho que os alimentos são muito importantes nas comemorações. As pessoas esperam, além de um trabalho bonito, um trabalho gostoso, elas apreciam tanto os salgados quanto os doces, né? A gastronomia, dialogar com ocasiões especiais é uma coisa muito assim específica. Entendeu? Então eu acho que é uma coisa que tem que ser muito cuidadosa. Na hora de um aniversário, você ter uma mesa bem feita, com um produto personalizado, faz muita diferença. Sou de uma família bem humilde, acabei entrando na área por necessidade, comecei a cozinhar com a minha mãe, né, desde pequeno, alguém tinha que ajudar ela na cozinha e foi eu, acabei tendo essa vontade. Com 17 anos, comecei em cozinhas industriais, trabalhei em restaurante de alta gastronomia. Eu fui para o México a trabalho, né, fui para uma comemoração na Embaixada Brasileira. Eu sempre fiz bolo, desde pequena. Eu sempre ia para a cozinha, gostava muito de fazer salgado. Eu me interessei pela área de confeitaria há 10 anos atrás, quando eu conheci uma amiga, a Mariana Prager, e ela que me apresentou para essa arte. A gente começou a trabalhar juntas e eu me apaixonei por essa área. O que me trouxe até aqui foi a minha vida, de sempre estar mexendo com coisas de cozinha. O restaurante foi fundado em Belo Horizonte em 1979. Já nasceu com a proposta de ser um ambiente romântico, sempre feito com a mesma decoração. Eu sou cookie designer, faço biscoitos decorados há 8 anos, larguei o emprego e comecei a fazer os biscoitos mais como uma terapia. E depois eu tive uma encomenda, e depois eu tive outra, e de repente eu vi que o hobby virou profissão. O que mais me encantou no México foi a comida de rua. A gastronomia é muito rica, são produtos feitos na chapa, na rua. No Brasil, as pessoas normalmente vão para os restaurantes, né? Lá não, lá eles vão para a rua, né? E assim, pessoas de todos os níveis, né? Não só populares, pessoas de todos os níveis, eles comem na rua. Esse bolo se chama Carrot Cake. Ele é uma receita tradicional americana. O recheio tradicional é o recheio de cream cheese. Tradicionalmente, o mês de maio é o mês das noivas. É o mês que tradicionalmente as pessoas casam mais. Mas eu tenho notado ao longo do tempo que não é só no mês de maio que tem mais pedido. Ele começou na Suíça e não começou com nada de romantismo nem nada não, entendeu? Simplesmente uns queijos guardados em determinado local, uma determinada época do ano, entendeu? Os queijos ali eles se fundiram, tá? E aí foi a primeira experiência que houve, entendeu? De fundir. Não era sofisticado nem romântico, mas vindo um país como o Brasil, por exemplo, uma coisa trazida da Suíça já passa a ser sofisticado, entendeu? E da maneira como foi feito aqui, tá certo? Passou a ser uma coisa muito romântica. A origem dos biscoitos, eu acredito que tenha sido nos mosteiros
europeus. É uma variedade de um pão assado 2 vezes. Teve muita variedade na França, também na Alemanha, Estados Unidos. As pessoas fazem muito, principalmente nessas épocas mais, né, natalina e tal, com as crianças, com os filhos, para dar de presente. É um hábito bem forte. Com certeza existe prato típico para toda ocasião, como o peru do Natal. Na hora de um aniversário, você ter uma mesa bem feita, com um produto personalizado, faz muita diferença. As pessoas esperam, além de um trabalho bonito, né, um trabalho gostoso, elas apreciam. A gastronomia, do meu ponto de vista, ela pode ser determinante para o sucesso ou fracasso do evento. Ocasiões especiais é uma coisa muito assim específica, como por exemplo, servir fondue para uma ocasião especial que vai simbolizar um casamento. Então, quando as pessoas estão aqui, é determinante que a gastronomia seja um sucesso, né? Então, qualquer encontro, seja ele uma festa, ou seja ele um encontro corporativo, né? A gastronomia ela tem que estar muito lado a lado com a necessidade do cliente e tem que ser muito bem feito para que o evento como um todo ele seja um evento perfeito. A confeitaria atualmente ela está muito personalizada. Então as pessoas nas festas elas querem personalizar o evento. Então elas personalizam com as cores, com os motivos. Então a confeitaria vem agregar a esse momento que a gente está vivendo, dessa personalização de todos os eventos. O bolo tem que estar perfeito, tem que estar gostoso, ele tem que conter tudo que a noiva pediu. Então é uma parte importante da festa, ela vai estar no centro da festa e é um trabalho bem importante e deve ser feito com bastante cuidado. Normalmente esse tipo de prato você faz o recheio e na hora que o cliente pede, você recheia a tortilha, vai na chapa para dar uma tostadinha e serve. Então eu não tenho essa logística, não funciona para eventos, por conta da quantidade de pessoas que nós vamos servir. Né? Nós vamos servir em richô, então as pessoas se servem, né? Um autosserviço. Eu tenho que pensar no tempo que vai ficar lá exposto, para que ele não resseque. Então a receita teve pequenas adaptações para que não sofra tanto e o meu cliente consiga degustar o mais próximo possível do que eu vi no México, do que é o tradicional. Eu costumo fazer os biscoitos para todas as ocasiões. Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Professores, muito para o Natal. As pessoas costumam encomendar os biscoitos de Natal para presentear. Muitas encomendam para decorar a árvore, porque fica uma coisa diferente. Você coloca na árvore e depois você, quando termina a ceia, come os biscoitos com as crianças, é uma coisa divertida. As datas mais cheias, logicamente, não poderia deixar de ser outra, como o Dia dos Namorados, né? A gente faz até a Semana dos Namorados. Hoje nós preparamos o burrito com farritas de carne. É uma tortilha de farinha de trigo, onde você recheia como se fosse uma panqueca. Nós fizemos uma só com carne e frango, com pimentões, cebola e um molho especial à base de ossos de boi. Mexe com a mão até virar uma massa homogênea. Deixa descansar por cerca de 1 hora. Depois abre com rolo como se fosse uma pizza bem fininha
e dar uma tostadinha na frigideira. As carnes previamente cortadas em tirinhas bem finas, de preferência filé mignon. O tempero, eu uso sal, pimenta branca, pimenta dedo de moça, eu faço um vinagrete e coloco dentro. E aí você vai grelhar essa carne primeiro, com um toque de um fiozinho de azeite. E depois junta esses legumes, os pimentões, a cebola, até que eles murchem, mas que não perca a coloração e ainda fique levemente crocante. Depois é só rechear as tortilhas. Eu uso alguns acompanhamentos, como guacamole, a salsa pico de galo, que é muito comum lá também, que é um vinagrete deles, feito com pimenta jalapeño. E aí é só enrolar as tortilhas, né, e se deliciar conforme quiser. O importante é que ela fique saborosa e suculenta. Primeiro eu bati os ovos com açúcar até virar uma massa fofa e bem clara. Depois coloquei o óleo aos poucos, até esse óleo incorporar a massa. Depois disso a gente misturou todas as partes secas, que são a farinha, as nozes, o açúcar, a cenoura ralada, a canela, as raspas de limão. Depois que essa mistura foi feita, nós colocamos fermento e bicarbonato de sódio e aí misturamos na parte úmida e mexe com o fouet. Aí a gente divide em 2 ou 3 formas. E bota no forno. Esse forno tem que ser forno baixo e leva aproximadamente uns 40, 50 minutos. O recheio ele é feito à base de cream cheese. Nós misturamos primeiro manteiga e açúcar impalpável. Misturamos bem na batedeira. Depois acrescentamos o cream cheese e o restante do açúcar e misturamos mais. E por último vem a essência de baunilha. E tá pronto o recheio. Depois vem a parte do corte do bolo. Cada parte do bolo a gente corta no meio, até ficarem 4 partes de massa. A gente umedece essa massa, coloca o recheio e aí vem a massa de novo. Aí recheio, massa, consequentemente. E depois esse bolo ele vai para geladeira, sendo prensado. E a gente coloca uma camada de buttercream, que é um creme à base de manteiga. É um creme bem suave, é uma camada bem fina de buttercream. E aí vai para a geladeira de novo. Depois a gente tira ele da geladeira, ele vai estar bem firme, bem retinho. E aí a gente abre a pasta americana e cobre esse bolo. E depois ele está pronto para receber toda a decoração. Nós cobrimos isopores, partes de isopores com a pasta americana e decoramos igual a decoração do bolo verdadeiro. E para quem olha, não tem diferença entre a parte falsa e a parte verdadeira. O casal de noivinhos é sempre colocado por último. Quando a gente coloca o bolo na mesa da festa, aí o último objeto é o casal de noivinhos. O fondue de queijo, a gente inicia ele passando um alho descascado, um dente de alho,
no fundo da panela. Posteriormente, a gente coloca a quantidade certa de vinho branco e deixa o vinho amornar. Quando o vinho já está morno, aí nós colocamos os queijos já ralados e depois aí vamos mexendo até que os queijos estejam totalmente derretidos. Quando os queijos já estão prontos, nós colocamos uma pequena quantidade de amido de milho dissolvido num pouco do vinho branco e aí ele vai dar a consistência necessária para aquilo que a gente quer. Finalizando esse fondue, a gente coloca sal, pimenta do reino e um pouquinho de quiche, que é um licor de cerejas. E a coisa que mais se busca no fondue, além do gosto, é a elasticidade, entendeu? E a cremosidade dele. Os acompanhamentos, no caso aí dos pães, a gente corta em quadradinhos já do tamanho que dê para a pessoa molhar no fondue e colocar na boca. Você simplesmente espeta o pão com o seu garfo de fondue, né? Passa ele preferencialmente até no fundo da panela e aí coloca na boca. O passo a passo do doce é o seguinte: a gente tem que primeiro derreter o chocolate em banho-maria e depois colocar a quantidade exata de creme de leite, aonde ele vai adquirir uma consistência não muito rala, que é justamente para quando você mergulhar a fruta nele, ele envolver toda a fruta. Nós basicamente trabalhamos com morango, banana, abacaxi e uva. Os biscoitos, nós temos o biscoito champanhe, aquele canudinho de biju e temos o wafer. O mais importante, tanto no processo do queijo quanto no processo do chocolate, é o fogo. Jamais qualquer fondue pode ser feito em fogo alto, porque nenhum chocolate ele pode passar de 42 graus, entendeu? Porque senão ele desanda. Esse é o processo mais difícil até a gente chegar no ponto de levar ele para a mesa. As frutas já cortadas, da mesma forma como são cortados os pães, tá? Em tamanhos pequenos, que a gente possa colocar, molhar no fondue e colocá-los na boca. Hoje a gente fez uns biscoitos de Natal. A gente usou farinha, manteiga, ovo, açúcar e essência de baunilha. A gente misturou tudo, fez uma massa. Você consegue abrir a massa numa superfície enfarinhada com aquele rolo, ou você pode abrir a massa dentro de um saco plástico. Abriu com cortadores. Foi para o forno, dependendo do forno, demora mais ou menos uma meia hora, naquele forno de casa. E depois a gente decorou com glacê real. A gente usou o glacê pronto, só adicionando água na quantidade indicada. Eu sempre começo a decoração do biscoito fazendo um contorno naquilo que eu vou pintar. Eu faço um contorno dele para depois preencher. Eu costumo fazer sempre o mesmo movimento de vai e vem, né, de zigue-zague. Não tem muito
o segredo? O segredo é treino, bastante treino. A gastronomia para eventos, eu tenho um processo produtivo. Compra antecipada, de pré-preparo antecipado. Muito do que eu vou servir hoje eu tive que antecipar. A carne eu tenho que cortar com um dia de antecedência, então eu faço um processo de cocção, resfriamento rápido, que isso eu não usaria numa cozinha à la carte no restaurante convencional. O acompanhamento dos eventos é fundamental para que a gente consiga entregar essa qualidade para os nossos clientes. No caso do burrito, eu vou fazer uma quantidade e vou servindo, conforme a saída do prato, eu vou fazendo mais e servindo para que o primeiro cliente coma com a mesma qualidade que o último e vice-versa. No caso do evento de hoje, o nosso cliente, por ser um cliente corporativo, ele tem sede em diversos países do mundo, ele solicitou um evento Volta ao Mundo. É uma confraternização, onde vai ter música, as pessoas vão estar bem à vontade, vão estar bebendo, brincando. Então acho que casa perfeitamente com a ocasião. A cozinha não para. Trabalho noturno, amanhã cedo o pessoal está aí. São outras pessoas, outro perfil de público, outro cardápio, né? E aqui é a vida que segue, é a roda que gira aí. Esse trabalho de confeiteira, né, de fazer bolos de casamento, ele também entra com a parte artística. Eu considero esse trabalho um trabalho artístico. Eu já vi muitas pessoas que você ensina a técnica, ensina como deve ser feito, mas falta alguma coisa na mão, talvez uma habilidade, ou um amor, né, por aquele trabalho. É um trabalho que envolve, então, essa área, né, de culinária, envolve arte, criatividade, técnica e bastante amor. Eu sou casada há 19 anos. Naquela época, eu lembro que o assessor do casamento me perguntou como eu queria o bolo. E eu falei, olha, eu quero um bolo de chocolate. Ele falou, não, mas como você quer o bolo? Você quer um bolo branco, um bolo com laço, com flores? Eu falei, eu não sei como vai ser esse bolo, eu quero um bolo de chocolate. Se vai ser branco, se vai ser com glacê, com laço, pouco me importa. Naquela época, há 19 anos atrás, eu não conhecia a arte da confeitaria, de bolos decorados, eu não dava essa importância toda e o que mais me agradava era o sabor. Então, hoje em dia eu vejo o bolo, ele é bem feio. É muito gratificante quando você vê um cliente estar num momento muito importante da vida dele, seja comemorando, seja confraternizando, seja discutindo o resultado, na hora do break, na hora do seu lanche, ela consegue saborear um produto que você fez com muito carinho e você vê o resultado no olhar dessas pessoas. Isso é muito gratificante para a gente. Então, só fazendo com amor para você ter esse resultado. Particularmente, eu acho que o Dia dos Namorados é uma coisa muito romântica, entendeu? E a pessoa, sendo romântica, logicamente ela vai querer comer um fondue, entendeu? Ou alguma coisa assim desse tipo, tá? Mas o mais importante nessa história toda, entendeu? É que a coisa seja levada assim de uma forma que não banalize. Tem que existir esse lado romântico na história. A única coisa que não pode é degustar um fondue sozinho. Perde a graça. É sempre uma honra fazer um bolo de casamento. Participar de um momento tão especial na vida de um casal. Além de ser uma honra, é uma grande responsabilidade. A família também se envolve, a mãe da noiva se envolve. Então eu já acompanhei algumas noivas
desde o casamento até o batizado, quando aí nasce o bebê. Fazer parte da vida das pessoas com os meus biscoitos é o que tem de mais gratificante, porque eu tenho esse retorno delas, né? Então, saber que você fez parte de um momento importante na vida dessas pessoas é muito bom. Nós estamos presentes em momentos muito especiais na vida das pessoas. O alimento é motivo de festa em qualquer cultura, não existe festa sem comida, sem bebida, enfim, né? O alimento para mim ele tá no topo de qualquer, se botar uma escala, ele está na frente em qualquer comemoração. Para mim não existe comemoração sem comida, sem bebida.